começa o programa de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui no nosso estado. Infelizmente, tivemos um final de semana onde ultrapassamos a barreira de 1.000 mortes pela Covid-19. Vamos saber os dados atualizados ao vivo com o repórter Bruno Protásio, que está na sede da Secretaria de Estado da Saúde. Bruno, final de semana realmente que Alagoas registrou, ultrapassou essa barreira triste, dolorosa de 1.000 mortes e de 35 mil casos confirmados exatamente aqui no estado. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Pois é, infelizmente tivemos essas duas marcas ruins para o estado, de mais de 1.000 mortes alcançadas no final de semana, mais de 35 mil casos da doença e seguimos também contabilizando uma ascensão no número de casos, números altos confirmados nas últimas 24 horas, segundo o boletim que foi divulgado pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira. Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 804 casos da Covid-19 no estado, chegando, portanto, a 35.116 casos confirmados da doença. E tivemos também mais 20 mortes, chegando a 1.032 óbitos em Alagoas pela Covid-19. Segundo o boletim, nós também temos até agora 3.209 casos suspeitos, são os casos ainda em investigação, e temos até também, neste momento, 25.512 pessoas recuperadas também, que já passaram pelo tratamento e já não possuem mais sintomas, estão recuperados da doença. Segundo o boletim, das pessoas que estão neste momento em tratamento, 8.365 estão em isolamento domiciliar e 205 estão internados em leitos públicos e privados aqui de Alagoas. Em relação às 20 mortes que foram confirmadas nas últimas 24 horas, 7 delas são de pessoas que residiam em Maceió, sendo 5 mulheres e 2 homens. E também 13 vítimas moravam no interior do estado, sendo 7 mulheres dos municípios de Cajueiro, Teotônio Vilela, São Sebastião, Arapiraca, Campo Alegre, Santa Luzia do Norte e Coruripe, e também 6 homens de Arapiraca, Pilar, Paripueira, Boca da Mata, Rio Largo e Igreja Nova. Em relação ao último boletim divulgado pela CESAL, as cidades com mais casos aqui em Alagoas são Maceió, com 15.038 casos da Covid-19, Arapiraca, com 2.747 casos e Marechal Deodoro, com 1.274 casos da doença. Outra informação importante que consta no boletim é quanto à ocupação, a taxa de ocupação dos leitos que são para casos exclusivos da Covid-19. E o que chama a atenção é o percentual de ocupação dos leitos para UTI aqui no estado, que é de 87%, um número alto, que, segundo o boletim, dos 252 leitos de UTI disponíveis aqui no estado, para casos da Covid-19, apenas 34 estão disponíveis, o que dá essa taxa de ocupação de 87%. Esse percentual ele cai quando a gente soma os leitos intermediários e também clínicos, para que seja totalizado os leitos de uma maneira geral que são disponibilizados para os casos da Covid, que no caso aqui em Alagoas são 1.218. 676 deles estão ocupados, o que dá uma taxa de ocupação de 56% até agora. Dos 51 leitos de UTI intermediária, 21 estão ocupados e dos 915 leitos clínicos disponíveis, 437 também já possuem pacientes. Edson. Pois é, Bruno, a gente acompanhou atentamente aí os seus dados, as informações que você trouxe. Essa questão da ocupação dos leitos de UTI, a gente sempre repete aqui que é uma preocupação que a gente precisa ter, porque, veja, mesmo com a ampliação nos últimos meses na quantidade de leitos, nós já estamos com quase 90% dos leitos de UTI, ou seja, é aquele leito em que a pessoa que está com Covid está numa situação muito mais grave. E se não tiver realmente o leito de UTI, pode se complicar
ficar, inclusive, infelizmente, para um óbito, não é, Bruno? Então, esse número preocupa realmente, porque eu não lembro da gente ter discutido aqui, de ter falado índices próximos a 90%. A gente chegou a dar 85%, 84%, não é isso? E hoje 87% dos leitos de UTI ocupados, não é? Verdade, Edson. Nós trabalhávamos com uma faixa um pouco acima de 80% na outra semana, mas não colocávamos a quase 90%, seja em Maceió, no interior ou no campo geral, como a gente acabou de passar. 87% dos leitos de UTI de Alagoas estão ocupados, segundo o boletim, já é um aumento e um aspecto a ser analisado. Vale ressaltar que a taxa de ocupação de leitos do estado faz parte também da composição da matriz de risco divulgada pelo governo, que leva em consideração também essa taxa e que pode também ser o dado de discussão para a possibilidade do avanço do plano de distanciamento social controlado, que é dividido em fases e que também leva em consideração essa evolução da taxa de ocupação dos leitos. Por isso que é importante também ter esse controle em relação a estes dados, para que também possa ser feito o plano que tem já elaborado o governo de Alagoas para o distanciamento social controlado, que será feito em diversas fases, caso seja também analisado de maneira positiva, para que essas fases possam ser desenvolvidas daqui para frente. Edson. Bruno, só para a gente encerrar, eu queria que se você estiver disponível aí, se não tiver, a gente pode passar essa informação depois, a quantidade de ocupação em Maceió especificamente, porque há uma expectativa de que amanhã, num decreto que o governo possa passar, de que tenha algum tipo de flexibilização ou de início dessas etapas pela capital, né? E aí por isso que eu pergunto como é que está a ocupação de leitos de UTI em Maceió. Esse dado, Edson, a gente vai buscar porque há disponibilidade através do site da própria CESAL com acompanhamento dos leitos. Eu estou com o dado completo aqui do estado, que já foi repassado também pelo próprio boletim, que é divulgado pela CESAL, mas daqui a pouco confirma essa informação.